Glória a Deus. Hoje nós estamos comemorando o Dia dos Pais, então, parabéns a todos vocês. Apesar que o nosso dia é todos os dias, né, irmãos? É ou não é? Você abra ali a palavra do Senhor no livro do profeta Daniel. Puxa vida, num dia que se escolheu para comemorar o Dia dos Pais, ele me abandonou. Ele me abandonou. Alguns até falam assim: meu Deus, o que está acontecendo? O Senhor me abandonou. Ana, a gente ouve muito isso, né? Umas pessoas meio assim amuadas, né? A gente encontra e tal. Mas o que está acontecendo? Aí a pessoa fala assim: Deus me abandonou. Não é possível. Tudo que eu estou passando, Deus me abandonou. Daniel capítulo 3, a partir do verso 14. Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorarem a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. Que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abdenego que o seu semblante mudou. Deu ordem para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abdenego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente, a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levavam Sadraque, Mesaque e Abdenego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. O rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados, ilesos, andando pelo fogo, e o 4º parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque, Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo
e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida e prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém desta maneira. Aleluia! Amém? Glória a Deus. Agora olha que interessante. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abdenego na província da Babilônia. Que maravilha, né? Irmãos, esses homens, eu compartilhei um pouco disso. Na verdade, Deus começou a falar sobre esse assunto na oração de sexta-feira. Esses 3 homens não eram super-homens. Eram pessoas como eu e você, né? Não tinha nenhuma pele à prova de fogo, nada disso, né? Então, pessoas normais, naturais, né? Mas esses homens estavam colocando a confiança em Deus o tempo todo. Eram servos de Deus e confiavam em Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Pelo texto, eles disseram, olha, nós acreditamos que Deus pode fazer qualquer coisa. Nós acreditamos que Deus pode nos livrar. Mas eles não tinham essa resposta. Tanto é que eles disseram, mas mesmo que Ele não nos livre, né? Então eles não tinham uma resposta. Eles entendiam que Deus poderia livrá-los, como também não. Mas isso independia da posição deles. Eles eram adorador do Senhor e ponto final, né? Mas eu queria colocar isso para vocês. Que Deus cuida dos seus. Deus sempre cuida dos seus. Deus sempre cuida daquele que deposita a confiança da sua vida a Ele. Pelo percurso de toda a história da humanidade, nós vemos esta marca. Deus cuida de todo aquele que confia a sua vida a Ele. Deus cuida dessas pessoas, né? Mas a situação não marcava isso. A situação não marcava isso, como também no nosso dia a dia, não é o tempo todo que Deus está dizendo, fique tranquilo, né? Não é o tempo todo que Deus está falando, olha, fique tranquilo, isso não vai acontecer, aquilo outro não vai acontecer. Quando nós entramos em algumas situações da nossa vida que abala, que amedronta, que nos faz sentir às vezes até sozinhos, né? Parece que eu fui abandonado, será que Deus não está vendo? A gente vem aquele pensamento esquisito, né? Que nós temos Deus na nossa vida e fica aquele pensamento esquisito. Mas, cadê Deus? Por que Ele não está entrando, né? Com a sua providência? E eu quero dizer para você que Deus é cuidadoso com cada um que confia nele, mesmo que você não veja naquele momento a ação de Deus. Ele está cuidando. Ele está cuidando, irmãos. Esse texto é um dos, né? Uma história, parte da história da humanidade aí, que mostra um cuidado maravilhoso de Deus. Agora, eu gostaria que você pegasse um pouquinho essa frase que eu gosto de falar de vez em quando, né? A situação ali era uma situação que, poxa, por que Deus não mudou tudo isso? Por que Ele não mexeu na história de maneira que Nabucodonosor olhassem para eles, poxa, homens tão dedicados ao Deus, né, de Israel, homens tão dedicados a este Deus, por que Deus não já quebrantou o coração de Nabucodonosor e já não começou a adorar a Deus? Por que Deus deixou Nabucodonosor ficar com aquele coração dele ainda endurecido?
ao ponto de lançar aqueles 3 homens dependentes de Deus, amados do Senhor e pessoas apaixonadas por Deus, deixou colocar naquela situação. A situação que eles passaram é a mesma que eu e você passamos de vez em quando nós nos sentimos assim. Por que Deus não está permitindo isso? Por que Deus não nos tira dessa situação? Poxa, Ele tem poder para fazer isso? Lógico que tem. Mas eu gostaria que você entendesse que Deus está trabalhando na minha vida e na sua vida todos os dias. Todos os dias Ele tem um plano maravilhoso, é o mesmo plano, Ele não muda de plano, é o mesmo plano, e Ele está sendo formado, trabalhado, implantado na nossa vida. E uma delas é de nós termos plena segurança de poder dizer que Deus nunca demora. Deus não demora. Se Ele demorasse, Ele já não seria perfeito. E o nosso Deus é perfeito. Mas o nosso tempo é diferente do tempo de Deus, porque nós temos uma mente imperfeita. E não entendemos todo o plano de Deus na nossa vida, a não ser que Ele vá nos revelando. Então, ninguém quer passar por aflições, quando Deus diz que as aflições fortalecem a sua fé. Não é? Estou certo? As aflições fortalecem a nossa fé. Tem um movimento de entrega, tem um movimento de dependência, né? Eu preciso depender de Deus, preciso correr, buscar socorro de Deus. Isso nos leva mais perto de Deus e tantas outras coisas vão acontecendo. Então, peraí, mas Deus prometeu cuidar de cada um de nós, não é isso? Foi ou não foi? Deus prometeu cuidar de mim e de você. E isso, irmãos, essa confiança é uma confiança que nós temos que ter, a confiança no invisível. A confiança no invisível para que o visível possa ser visto na nossa vida. O sobrenatural de Deus, porque quando nós confiamos, nós permanecemos na direção de Deus. Quando nós confiamos, nós descansamos em Deus, nós não nos precipitamos e saímos da vontade de Deus, não. Eu confio no Senhor, essa é a direção de Deus, eu vou ficar nela, não importa o resultado sobre a terra. O que importa é que eu estou na direção de Deus e eu vou colher o resultado do céu. Do céu. O resultado do céu modifica a situação da terra. E esses homens, eles experimentaram isso, né? Irmãos, a confiança, a nossa confiança toca o coração de Deus. A sua confiança mexe no coração de Deus. Por quê? Porque quando você confia, tem que ter um movimento de fidelidade do outro lado. Você sabe que uma das bases de uma aliança é fidelidade. Se não existe fidelidade, você está quebrando a aliança. Não é? Então, o Senhor, Ele reage. Você confiou a sua vida, eles confiaram a vida deles ao Senhor. Olha, rei, se o Senhor não mudar, que Ele pode, independente disso, nós não nos curvaremos diante desta imagem. O que significa? Nós permaneceremos fiel ao nosso Deus. Deus interviu. Aleluia. Mas é interessante, né? Porque Deus deixou ir até um momento que não há mais tempo. Fidelidade, irmãos, não é circunstancial. Fidelidade é fidelidade. Entenderam? Fidelidade é fidelidade, não é assim. Não, eu vou. Aí quando chega naquele momento que é o... Pronto. Tudo vai se arruinar. Ah, não, eu preciso fazer alguma coisa aqui, senão eu vou perder tudo. Aí você, ou alguém, deixa a direção de Deus e tenta resolver da sua maneira. Isso não é fidelidade. Fidelidade do começo ao fim. Estão entendendo, irmãos? Porque olha aqui, você já imaginou
aqueles, diz que os soldados eram dos melhores, né? Mais encorpados, tal. Antes deles caírem na fornalha, os soldados que estavam segurando eles já estavam morrendo. Meu Deus, que situação. Mesma situação, às vezes, nossa, né? Às vezes nós estamos numa situação de uma cidade que está passando por tanto sofrimento, tantas dificuldades. Dá vontade de cair fora. Dá vontade de mudar de endereço, de cidade, de estado. Mudar de país, né? Aí você olha assim, meu Deus, o Senhor abandonou o Brasil. Senhor, nós estamos na fornalha mesmo. Lascou tudo. Aí você olha essa situação. Então, irmãos, perceba a situação, contextualiza o negócio. Eles estavam ali numa situação complicada. Irmãos, mas eu quero trazer para você a lembrança que o Senhor nunca abandonará aqueles que confiam nele. Nunca, nunca, nunca é nunca. Pessoas nos abandonam, pessoas diminuem o tipo de envolvimento conosco. Deus todos os dias nos chama para um envolvimento cada vez mais profundo com Ele. Todos os dias Ele tenta te atrair e tenta me atrair para mais perto dEle. As circunstâncias difíceis são oportunidades de Deus despertar o seu e o meu coração para que eu me apegue a Ele, para que eu confie nele, para que eu entregue toda a minha confiança e, portanto, a minha vida a Ele. Porque desta maneira Ele poderá nos conduzir nesse caminho maravilhoso de salvação. Que é maravilhoso. E aqui, irmãos, então nosso país, né, passando por toda essa situação. Não há mais tempo, o Brasil já era. Não é verdade. Observe as nações que já viveram grandes avivamentos do Senhor. Algumas delas, as pessoas falavam isso. Alguns falavam que aquela região era a região mais esquecida da terra. E Deus fez uma obra linda naquele lugar. Mas uma coisa é certa. A obra do Senhor, como aconteceu nesse tempo aqui, a obra do Senhor, ela acontece através do seu povo. Ali havia Daniel. Nesse tempo aqui, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdenego e, lógico, outros também, né? Porque a Babilônia sitiou o povo de Deus nessa época e eles ficaram cativos. Então não eram só eles, esses são os personagens que apareceram e se destacaram no meio de tantos outros. Mas entenda bem, iniciou um grande mover de Deus nesta época, através de vidas que confiavam em Deus. Confiança. Ele não abandonou o nosso país. Deus está esperando um posicionamento de alguns Sadraques, alguns Mesaques, alguns Abdenegos, alguns Daniéis. Deus está esperando isso, irmãos. Para que Deus possa se mover através da nossa vida, né? A sua glória ser manifesta, as pessoas entenderem o que é confiar em Deus, a diferença de quem confia e a diferença de quem não confia em Deus, como que é a vida dessas pessoas. Isso tem que ser manifesto através da igreja, é através da sua vida, né? Através da sua vida. Enquanto isso não acontece, irmãos, Deus está trabalhando em outros lugares aí no mundo, porque uma coisa é certa, a hora que esta nação começar a sofrer coisas mais intensas e atingir realmente a igreja do Senhor, a igreja vai se levantar. Pode acreditar, porque infelizmente nós vemos a nossa nação, o povo, ele é adormecido. É um povo que não luta pelos seus direitos, não luta por interesses comunitários, né? É sempre interesses próprios. Mas nós, como igreja do Senhor, nós não podemos ter esse tipo de interesse. Nós temos que ter interesse pela nossa nação. Pela nossa nação. Porque nós sabemos que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor.
Se você ficar buscando Deus te abençoar, Deus te dá aquele carrinho, Deus te dá aquela casa, que infeliz homem que você é. Se ficar nessas coisas, nós vamos continuar. Você tem que entender, querida. Entenda, isso é um privilégio. Meu Deus, que privilégio. A igreja se levantar e começar a fazer a sua parte, apenas a sua parte. Fazer a sua parte nessa cidade. Alfenas vai mudar. Meu Deus, Alfenas vai mudar. Não sou eu que estou dizendo, garantindo isso. O Evangelho garante isso. O Evangelho é poder de Deus, irmãos. O Evangelho é poder de Deus. Vai entrar na casa das pessoas. O enfermo vai ser curado. O enfermo vai ser curado, a pessoa vai ficar impactada. Mas como é que é isso? Gastamos tanto dinheiro e ele nunca melhorou. Agora você vem aqui em 5 minutos... ele está curado. Se você está em dúvida disso, a nossa igreja em Alterosa nasceu assim. A cura de uma senhora. A nossa igreja em Campestre nasceu assim. A nossa igreja em Fama nasceu assim. Estão entendendo, irmãos? Porque pessoas foram impactadas com o mover de Deus. E elas, eu quero isso aí. Eu quero essa palavra com esses sinais aí. Alô, igreja? Nós somos igreja do Senhor, irmãos. Igreja não é isso aqui, ó. Nós estamos reunidos, não, aqui é um momento de adoração, de louvor ao Senhor, de se abastecer da palavra de Deus, para anunciar aí fora, mais do que só falar, é falar e mostrar que o reino de Deus é real. O reino de Deus é real, é chegado o reino de Deus, então me mostra. As pessoas vão falar, então me mostra. Aí o que você vai mostrar? Poder de Deus. Amém, irmãos? É maravilhoso, irmãos. Graças a Deus o reino de Deus não é água com açúcar. Não é aquela coisa paradesa. Não. É poder de Deus. Poder de Deus é dinâmico. É surpreendente. Ele gera entusiasmo nas pessoas. O abatido deixa de ficar abatido. Aí você começa, não, mas eu quero ter mais experiências com Deus. Você começa, mas como é que é isso? Aí começa a vir as manifestações dos dons espirituais sobre a vida das pessoas, né? Meu Deus, que coisa linda que é isso, né? Aí as pessoas começam a olhar para as coisas que você fala. De onde que você tira isso? Não, é Deus que está falando aqui. Deus falando. Sabia que boa parte das pessoas, inclusive do povo cristão dessa cidade, boa parte não acredita que Deus fale com o homem? Você sabia disso? Eles acreditam assim: o cristão tem que seguir a Bíblia. Mas eles não acreditam que Deus fale com o homem. Mas louvado seja o Senhor, porque a cruz está vazia. Nós não adoramos um Deus morto. A cruz está vazia. Jesus foi sepultado, ao 3º dia ressuscitou. Subiu aos céus, está sentado ao lado direito de Deus Pai. Não nos deixou órfãos, né? O Espírito Santo de Deus está no meio da igreja. Aleluia! Ele está aqui, irmãos. Ele está aqui, por isso nós falamos, nós estamos aqui para cultuar, prestar culto ao Deus vivo. Aleluia! Então, irmãos, isso faz a diferença, senão nós estaríamos vivendo filosofia de vida. Não, não é filosofia de vida. Manifestação do reino de Deus. Este reino, viver neste reino, porque eu fui inserido neste reino pelo sangue de Jesus sobre a minha vida, eu posso entrar no reino de Deus. E viver neste reino tem transformado a minha vida. O padrão deste reino tem modificado a minha maneira de pensar, a minha maneira, portanto, de sentir as coisas, de ver as coisas e, portanto, também de fazer as coisas. Não é ninguém que impõe regras. Não.
você descobre que é um caminho. Você caminha ou não caminha? O Senhor marca a direção. E você descobre que não existe outro caminho. Este é o melhor caminho. Então, você vai empurrado? Não. Você corre com vontade, né? Você vai porque você quer. Porque você é agradecido. Senhor, eu fui achado pelo Senhor, né? O Senhor, de uma maneira especial, muito especial, me tirou a venda que cegava o meu entendimento. E agora eu posso ver a verdade. E eu sou grato por tudo isso. Então eu corro nesse caminho. Amém, irmãos? Não fique na porta. Muitos hoje na igreja entraram no reino pelo sangue de Jesus. Ele entra, atravessa a porta e fica ali, esperando não sei o quê, quando na verdade você tem que olhar para trás, ó, e tem um tanto de coisa para você conhecer e viver no reino de Deus. E na verdade tudo isso, Deus tem para todos os homens sobre a terra. Quando falo todos os homens, homem e mulher, para todos. Mas há uma escolha, né? Há uma escolha. Isso é muito bom, porque a Bíblia fala a verdade, e a Bíblia diz que a essência de Deus é amor, né? A essência de Deus é amor. Então, como pode ser pleno em amor e invadir a vida de alguém e dizer, vem cá, agora chega de você viver desse jeito, eu vou te colocar no caminho certo e pronto, acabou. Seria desrespeitoso, né? Isso seria a pessoa ser cabresteada, né? Mas não. Deus se revela para que a gente possa ter a escolha. Quando você fala assim, eu preciso escolher, você está me dizendo que pelo menos você tem duas alternativas, concorda comigo? Você não pode escolher A se só tem A. Agora, quando tem A e B, você já pode escolher entre A e B, né? Então, nós temos aí a vida que nós já estávamos vivendo há tanto tempo, né, tomando as nossas próprias decisões, assumindo o controle da nossa vida, e estamos aí, cada um tem os seus resultados, a sua colheita daquilo que você faz, né? Aquilo que você semeia, você colhe. E aí vem Deus e apresenta, né? Se apresenta ao homem, dizendo, ei, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Preste bem atenção, vocês que estão me ouvindo. Preste bem atenção se está no singular ou no plural, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém vem a Deus, senão por mim. Então, o único caminho é Jesus Cristo. Né? Aí as pessoas ouvem às vezes e, não é bem assim. Aí toca mais um tempo a vida dele, né? Daquele jeitão, não, eu sei cuidar da minha vida. Verdade, né? Até que passa um tempo, essa é a verdade dele, né? Até que passa um tempo, ele dá uma checada de novo, que parece que está perdendo alguma coisa. Mas eu quero dizer que isso que nós lemos hoje é uma das histórias que já foram registradas. Agora existem muitas histórias que não estão em Sagradas Escrituras, né? É a história da igreja. A história da igreja que está acontecendo aí. Eu gostaria que você fechasse um pouco os seus olhos. A presença de Deus fez toda a diferença naquela época. A presença de Deus fez uma diferença tão grande naquilo que aconteceu, que um homem que cultuava vários deuses, o rei, ele declarou, a partir de agora só existe um Deus, que é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Que coisa tremenda. Por quê? Porque Deus se revelou naquele lugar. Deus se revelou através de Sadraque, Mesaque e Abdenego pela fé que eles tiveram e a confiança. Vamos orar? Pai maravilhoso, Deus, nós queremos te agradecer, Deus, por esta noite. Agradecer, Deus, pela oportunidade que nós estamos tendo de adorar o Senhor, de te bendizer.
Senhor, de expressar a nossa gratidão e a nossa adoração ao Senhor. Como Sadraque, Mesaque e Abdenego, o Senhor fazia isso todos os dias. E, Senhor, eles foram perseguidos por causa disso. Nós estamos num país que não existe a perseguição nessa proporção. Mas, Senhor, não importa. O que importa é que nós temos a liberdade de te adorar. O que importa é que nós queremos, Deus, expressar tudo aquilo que sentimos de gratidão aos feitos maravilhosos do Senhor pela nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, a palavra desta noite é muito clara, Senhor. Muitas pessoas, Senhor, no meio das suas dificuldades, se sentem sozinhas, se sentem abandonadas, se sentem, Deus, na ausência do Senhor, que o Senhor não está perto, que o Senhor está longe, mas esta noite o Senhor vem mostrando que perto está o Senhor. O Senhor está perto e pronto para ajudar. O Senhor está perto e pronto para mostrar que pode fazer diferença muito maior nas nossas vidas. Uma diferença que venha impactar não somente a nossa vida e a nossa fé, mas vai impactar as pessoas que estão ao nosso redor. Mas nós precisamos, Deus, permanecer na direção. Nós precisamos permanecer apenas em uma direção. E essa direção é a direção perfeita que o Senhor revela através da Tua palavra. Porque a pessoa que anda segundo esta palavra, segundo o que ela mesma diz, tudo o que fizer prosperará. Senhor, eu peço que em nome de Jesus, o Senhor venha ao encontro do nosso coração e desperta-nos, Deus. Desperta-nos, Deus, a tomarmos posições. Sadraque, Mesaque e Abdenego tomou posição. E por eles terem tomado aquela posição, o Senhor marcou aquela geração, Pai. Uma mudança, Senhor, tremenda começou a acontecer ali na Babilônia. Em nome de Jesus, Pai, que, Senhor, nós possamos assumir a posição do Senhor, independente das circunstâncias. Mesmo quando as circunstâncias mostrem que se nós mantermos a posição do Senhor, nós perderemos. Não importa, não estamos aqui para ganhar coisas nessa terra, mas nós estamos aqui para honrar e glorificar o Senhor. E essa atitude de fidelidade, Senhor, marcará as nossas vidas, marcará a história da nossa vida, pelas manifestações do Senhor, da glória do Senhor sobre a nossa vida. E isso nós desejamos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Amado Deus, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor. Obrigado, Deus, porque hoje nós, de uma maneira especial, nós queremos honrar os pais. Senhor, mas nós te adoramos e te bendizemos por toda a expressão do Senhor de cuidado sobre a nossa vida. E, Senhor, nessa certeza, nesta confiança, é que nós, Senhor, pedimos que o Senhor abençoe cada lar representado aqui em nome de Jesus. Que a bênção que foi liberada sobre nós nessa noite, seja, Senhor, sobre cada lar em nome de Jesus. Que os teus filhos sejam ricamente abençoados juntamente com suas famílias. Senhor, que o teu nome seja engrandecido em cada lar em nome de Jesus. Que a glória do Senhor possa ser vista sobre cada um em nome de Jesus. Que de uma semana de vitória, uma semana abençoada, né? Em nome de Jesus, uma salva de palmas para o Senhor, porque Ele é merecedor de todo louvor, de toda honra e toda glória. Aleluia!